Olá pessoal, espero que vocês tenham descansados após de ouvirem o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro módulo da nossa disciplina de Direito dos Pacientes, no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Gente, como a gente deve pensar direitos dos pacientes? Sempre fazendo referência àquilo que nós falamos anteriormente, em considerações preliminares, de que direito dos pacientes deve ser analisado de uma forma ampla, de acordo com a relação jurídica subjetiva que se encontre a pessoa protegida, ok? Muito bem. Faça essa reserva mental para entenderem que nós não estamos apenas falando daqueles direitos relacionados com a relação médico-paciente, por exemplo, ok? Mas vamos lá. Direito dos pacientes. Como deve ser pensado? Como devem ser pensados? Uma premissa, diria até um postulado não escrito, mas que deve ser observado e ter eficácia irradiante com relação à sociedade, com relação ao executivo, com relação ao legislativo e com relação ao poder judiciário. Prestem atenção aqui, vou falar uma coisa importante. Esse postulado a que eu me refiro é o seguinte: não existe período da existência humana que careça de valor. Não existe período da existência humana que careça de valor. Isso significa que nós temos que ser respeitados como pessoas e ter garantida a nossa integridade física, mental, psicossocial, desde a concepção até em situações de terminalidade de vida. A toda evidência, nós estamos aí enfrentando direitos fundamentais e não posso deixar de lembrá-los. Olhem de novo para mim. Não existem direitos humanos, fundamentais, de personalidade que sejam absolutos. O que é absoluto na vida é que o São Paulo Futebol Clube é o melhor time do mundo e que todos os direitos são relativos, porque em determinado momento nós vamos ponderar princípios ou ponderar direitos e havendo uma razão suficientemente válida, um direito vai preponderar sobre o outro sem deixar de existir nenhum deles, ok? Tudo bem? Teoria da ponderação da escola alemã. Ponderação, sopesamento da escola alemã e razão suficientemente válida a partir daquilo que nos ensinam os constitucionalistas brasileiros para fins de afastar eventual ideia de discriminação. Muito bem. Feito esse recorte, retoma a ideia de que não existe período na vida humana que careça de valor. A essa afirmação, a esse postulado, a essa premissa, a esse princípio, o Estado acaba por contrapor a seguinte afirmação: não existe período da vida humana que careça de valor, saúde não tem valor, mas medicamentos têm valor, leito hospitalar tem preço, medicamento tem preço, leito hospitalar tem preço, tudo na vida tem preço. É por isso que é fácil de se entender que mesmo nas relações jurídicas existenciais, em que se falam dos atributos da pessoa humana, vida, saúde, integridade, direitos da personalidade, tutela geral da intimidade e da privacidade, mesmo nesses casos de direitos existenciais ou relações jurídicas existenciais, o custo, o valor está envolvido. Então, nós não conseguimos afastar totalmente a vinculação entre direitos existenciais e direitos patrimoniais ou reflexos patrimoniais dos direitos existenciais. Porque, efetivamente, se saúde não tem preço, a manutenção ou a recuperação
ou a reabilitação, a inclusão da pessoa na sociedade, isso sim tem preço, tem custo. Partindo disso, uma das esferas de interesse irradiante que deve ser discutido quando se fala em direitos em saúde é a natureza jurídica do direito à saúde. E nós vamos falar dela sobre 3 aspectos, 3 enfoques: direito subjetivo e individual à saúde, direito subjetivo a políticas públicas em saúde e direito individual à saúde, observado o princípio da reserva do possível. Muito bem, essas esferas de interesse nos fazem remeter à ideia de cidadania. E por que cidadania, professor Carlos? Vem mais história por aí? Não, não vem mais história. É que, historicamente, cidadania sempre esteve relacionado com a ideia de votar e ser votados. Votar e ser votado. Atualmente, não é mais assim que se pensa cidadania. Cidadania, hoje em dia, está relacionado com, além do direito de votar e ser votado, com o direito a ter direitos e buscar a concreção desses direitos, ter ferramentas para ter esse direito. Por exemplo, eu tenho direito ao medicamento que consta na lista nacional de medicamentos oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Eu tenho esse direito, ótimo. Como é que eu posso dar concreção a esse direito? Ir lá na Secretaria de Saúde da minha cidade. Se for negado, eu tenho o direito de petição, eu tenho o direito de requerer a concessão desse medicamento através do Poder Judiciário. Então, eu tenho direito e tenho ferramentas para poder concretizá-lo. Isso muito sinteticamente, né, gente? Mas vamos lá. Qual que é a diferença dessas três esferas? Direito subjetivo às políticas públicas ou direito subjetivo individual observado a reserva do possível? Quer dizer o seguinte, eu tenho o direito de pedir tudo aquilo que eu quero, eu tenho o direito de pedir por políticas públicas, ou eu tenho o direito de pedir aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso, observado a reserva do possível, orçamentária e financeira do Estado. Reserva do possível orçamentária é aquilo que está no orçamento e a reserva do possível financeira é aquilo que eu tenho de dinheiro. O Estado tem de dinheiro. Muito bem. O Estado vai dizer, então, que, na verdade, você tem direito subjetivo a políticas públicas, exigir as políticas públicas que devem ser adotadas para todo um grupo de pessoas, para que não haja tratamento desigual considerando fluxos de atendimento. Ou o Estado vai dizer que, no máximo, você teria direito a subjetivo individual à saúde, ou observado o quê? Observado a reserva do possível, que dificilmente o Estado consegue demonstrar. Para falar da reserva do possível, o Estado, via de regra, invoca o princípio da supremacia orçamentária do legislador, do executivo, e o princípio da responsabilidade orçamentária do gestor público, em que ele não pode desviar dinheiro. Enfim, essa é uma questão importante. Se eu pensar na ideia de que não há período da nossa existência que careça de valor, embora ela tenha preço, eu tenho direito subjetivo e individual à saúde. Agora, gente, eu tenho direito subjetivo e individual à integralidade, a tudo? Vamos tentar pensar nessa pergunta a partir de 2 princípios de direito médico, ou postulados de direito médico, ou diretrizes de direito médico, como queiram. Primeiro é o seguinte, princípio da idoneidade ou adequação dos serviços em saúde. Isso quer dizer o quê? Que o serviço de saúde tem que ser adequado de acordo com as minhas necessidades. Partindo disso, o que eu tenho a dizer? Não adianta protocolo e fluxos de atendimento geral. Se a minha situação clínica for diferente, eu tenho direito a
tratamento clínico diferente, mesmo que seja individualizado às minhas necessidades. É isso que esse princípio diretriz de direito sanitário diz pra gente. O outro é o princípio da qualidade, princípio, diretriz, enfim, como queiram. É o da qualidade. E essa diretriz, princípio, como queiram de novo, está relacionado com o quê? Está relacionado, gente, com a ideia de que o profissional de saúde, aqui eu não digo só o médico, tem que estar capacitado, tem que observar o seu dever de educação continuada, enfim, de se manter atualizado. Está relacionado com o direito de usar de ferramentas, insumos, equipamentos médicos e hospitalares disponíveis para as minhas necessidades. Está relacionado também, gente, com a ideia da capacidade relacional dos profissionais em saúde. Isso é muito importante, pessoal. Capacidade relacional dos profissionais em saúde está diretamente relacionado com o quê? Com a pessoa entender a pessoa, não olhar, com o profissional entender o paciente, entender o usuário do sistema. E a partir disso, invocar ou dar concreção ao princípio da humanização da assistência, do cuidado centrado no paciente. O que é a humanização da assistência? Em apertada síntese, gente, é observar as minhas necessidades individuais, considerando inclusive o quê? Meus valores, minhas crenças, minhas escolhas. Isso tudo está relacionado com o quê, pessoal? Dignidade da pessoa humana, que a gente falou no primeiro vídeo, ok? Lembra do meu direito à autodeterminação, do meu mínimo existencial, do valor compartilhado, eu ser respeitado enquanto pessoa, enfim. Tudo isso, todo esse princípio abstrato que a gente vê da dignidade da pessoa humana, essas diretrizes, esses feixes abstratos, acabam se transformando em realidade quando a gente vai entender, olha, por que da humanização da assistência? Por que do cuidado centrado no paciente? Porque a dignidade da pessoa humana, que é um valor que nos é inerente, ele tem em um dos seus elementos o respeito à minha autodeterminação. A obrigação que todos nós temos de respeitarmos uns aos outros, aí um recorte, inclusive os corintianos, se me permitem, em função de sermos seres humanos. E, gente, tudo isso de humanização de assistência está relacionado com a seguinte ideia. Olhem aqui para mim. Olhar a pessoa e não a doença. Olhar a pessoa e não a doença. Então vamos somar tudo? Olha, não existe período da existência humana que careça de valor. Não existe. Se deve olhar a pessoa e não a doença. Soma-se a isso o princípio ou diretriz da adequação, observar as minhas necessidades. Da qualidade, que é, inclusive, capacidade relacional. Soma tudo isso, o que nós vamos ter? Integralidade. Integralidade numa visão holística do ser humano. Tudo aquilo que eu preciso deve me ser oferecido. Mas pode ser oferecido? Reflitam. Esse pode quer dizer o seguinte: eu tenho condições de observar e atender a todos? Vamos pensar numa família, vamos dizer assim, uma família comum, que é o seguinte: tem um filho, dou tudo para ele. Tem outro filho, não consigo dar tudo para os dois. Tem o terceiro filho, usa a roupinha que era de um no outro, divide brinquedo, não come mais lanche todo dia, enfim, faço aquilo que é possível. E se eu não conseguir mais manter na escola privada, vamos colocar todos na escola pública. Enfim, e por aí vai diversas consequências que estão diretamente relacionados com a ideia de
direitos e reflexões sobre direitos em saúde. Vamos pensar sobre um outro enfoque. Em função de necessidades especiais, eu vou pensar em acessibilidade. Eu consigo atender as necessidades de todo mundo? Ou eu vou selecionar, eu Estado, eu sociedade, vou solucionar riscos protegidos? Partindo da ideia de riscos protegidos e partindo da ideia de que eu não consigo atender tudo para todos, é que me vem uma discussão interna sobre integralidade também na saúde suplementar. Pequeno recorte aqui. Saúde suplementar nós podemos englobar três esferas: planos de saúde, seguro saúde e sistema de desembolso direto, que é aquele que eu pago diretamente para o médico, para o laboratório, para o hospital, enfim, eu desembolso direto. Mas eu vou ficar restrito aqui com vocês para a gente continuar essa linha de raciocínio sobre a ideia de integralidade dos direitos, sobre o rol de procedimentos da Lei 9656 de 98, que trata dos planos seguros de saúde. Basicamente, na verdade, ela trata dos planos de saúde, né? Mas vamos pensar o seguinte: todas as doenças são cobertas. Muito bem. Todas as doenças catalogadas pela Organização Mundial de Saúde são cobertas. Mas todos os tratamentos são oferecidos ou só aqueles que estão relacionados nas diretrizes de utilização, no rol de utilização editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar? Embora exista aquele sentimento de que o rol é meramente exemplificativo, o STJ, em uma decisão, sim, uma só decisão, o professor Carlos sabe disso, parece que tende a mudar um pouco esse entendimento. Será que esse novo entendimento está de acordo com esses princípios que a gente tratou? Que o rol é taxativo e não exemplificativo? Será que todos esses princípios, se considerados em sua integralidade, a sua máxima potência, torna impossível a manutenção de um sistema adequado de saúde pública ou de saúde suplementar? Fica aí essa ideia para reflexões de vocês. E daqui a pouquinho a gente volta para mais um bate-papo no curso de Direito Médico e Hospitalar da Escola Paulista de Direito. Um abraço, gente!